Separador, abertura, olá, olá, olá. Maio começou à bruta. Tudo aconteceu esta manhã durante o treino no Olival. Iker Casillas sofreu um infarto agudo do miocárdio. O treino foi interrompido para ser prestada assistência imediata ao guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Casillas teve um infarto. Não me espanta, uma pessoa que partilhou o balneário com os melhores jogadores do mundo durante para aí algumas 2 décadas, de repente passa o dia inteiro a ver uma arega a tentar fazer recepções com a canela. Admira-me que ele não tenha tido um ataque cardíaco mais cedo. O Casillas, que de resto provou ser uma péssima pessoa durante este processo. Então o homem tem um infarto e recupera. Assim sem mais nem menos. Então e os repórteres que ficaram 5 dias de plantão à porta do hospital, ali à espera, a encher chouriços, ali a ver se dava audiência. E o gajo está ali todo lampeiro a responder a mensagem. Então, estou bem, estou aqui na cama a responder. Nem morre, nem uma recaídazinha, nem se engasgou numa peça de fruta, nada. Oh, Casillas, pelo amor de Deus. Essa merda não dá audiências, assim como é que os diretores de informação justificam aqueles diretos 19 vezes ao dia. Não dá, fazem figura de ursos. Agora, não ficaram todos figura de ursos por causa do Casillas, acha-se bem. Oh, rapá, ajuda as pessoas. Colabora, pá. Morre. Felizmente a CMTV arranjou logo matéria interessante no dia seguinte. Vocês sabem do que eu estou a falar, obviamente. Para já seguimos também em direto para Vizela. Há pouco demos conta da suspeita de uma bomba no interior de um veículo. Oh meu Deus, uma bomba! Uma bomba em Vizela! O condutor do veículo, ele que deu o alerta para o 112, dando conta de que lhe parecia que o carro estava armadilhado. Eu sempre soube que o terrorismo mais tarde ou mais cedo ia chegar a Portugal, mas pensei que iam, dinamitar a ponte 25 de Abril, mandar um avião contra a Torre dos Clérigos, fazer uma ruptura de ligamentos ao João Félix, matar o cão de água português do Obama. Confesso, não estava à espera de uma bomba num carro junto à capela de São Bento das Peras em Vizela. Não sei se foi, mas é o que eu não conheço nada de Vizela. Pesquisei no Google e foi o que apareceu. O que é Vizela? Não sei. Há muita perseguição, loucura, aqui em Vizela, muita loucura. Pessoas são capazes de fazer o arco da velha. Mas o senhor hoje, o que é que aconteceu? Virando as costas a Jesus. Ok, estamos perante pessoa com, portanto, limite. Ok, então. Okay. Ontem, minha mãezinha, durante a noite, estava acordado, estive a noite toda acordado, e então a minha mãezinha disse: Fernando, senhora, cuidado que a bomba, comprar uma bomba. A senhora, naquele momento, estava ligado a uma rede de rádio, não é? Não é preciso dizer qual. A música estava-me a pressionar, a mandar-me sair do carro urgentemente. Saltei logo do carro e fiquei aflito, e assim a vida complicou-se para mim. Pois complicou. Sucede que uma mulher sonhou com uma bomba e depois o filho sentiu uma mensagem na rádio e vai daí. Mobilizou os bombeiros voluntários de Vizela, 3 patrulhas da GNR, o comandante do posto, o comandante de Guimarães e a Brigada de Minas e Armadilhas. Portanto, uma quantidade enorme de gente deslocou-se a um local específico porque foi lá que alguém teve uma visão. Mas pronto, chega de falar do 13 de maio. Bom, dizia eu, em Vizela, a CMTV foi enganada por este senhor, obviamente, não é? É a única explicação para que aquela reportagem tenha ido para o ar. Se eles soubessem que se tratava apenas de uma pessoa pouco dada à razão a dizer disparados, não iam ocupar a sua antena com uma tão flagrante não notícia, não é? Óbvio. O Correio da Manhã só descobriu a verdade ali em direto. A equipa das Minas e Armadilhas estiveram no local, confirmaram não há qualquer explosivo. Ou então já sabiam há que tempos e decidiram entrevistar o homem na mesma, completamente cientes de que, primeiro, o acontecimento era uma farsa, segundo, a única testemunha tinha evidentes problemas psicológicos. Obviamente nada que os impeça de defecar uma boa diarreia no código deontológico dos jornalistas, não é? Temos, aliás, imagens exclusivas de uma entrevista de emprego para a CMTV. Olá a todos, ainda bem que vieram, estou muito contente de vos ter aqui. O nosso processo de seleção aqui no jornal é muito simples, O que eu fiz, eu deixei lá fora, escondido, vocês têm que descobrir, 3 códigos deontológicos dos jornalistas. Portanto, vocês, assim que eu contar até 3, o que têm que fazer é muito simples. Saem daqui e vão a correr e sabem perfeitamente o que é que têm que fazer. Sabem ou não sabem? Claro que sabem, vamos a isso. Malta, 1, 2, 3, vamos lá! Andamento! Quem é o primeiro a fazer um bom cocó? Quem é o primeiro? Vamos, equipa! Querem ou não querem ser bons jornalistas? Tá, rápido! Bora! Vá! Parabéns, camarada, pá. Excelente trabalho, bom cocó. Estás contratado, campeão? Calor para a cara. Olha, isso aqui é. Fazemos todo o programa em agosto, tipo aquele Silly Season, um especial com esta mesa. Com a mesma mesa, está decidido. Péssimas ideias para a produção. Essa mesa é enorme. Não, mas isto é levezinho, pá. Quanto é que isto custa? Vamos comprar esta mesa e pôr isto numa piscina. E de repente, eis se não quando... Drama. A aprovação em votação final global desta iniciativa parlamentar
forçará o Governo a apresentar a sua demissão. Crise no governo! CDS-PP e PSD alinharam com o Bloco e com o PCP na restauração dos 9 anos, 4 meses e 2 dias que tinham ficado congelados nas carreiras dos professores. Toda a gente se alinhou contra o Partido Socialista, de tal forma que os Ornatos Violeta lançaram um álbum chamado O PS Precisa de Amigos. O álbum conta com as faixas Dia Mau, por causa da direita, Ouvi Dizer, que anda aí uma coligação negativa, Deixa Morrer, esta legislatura, e Chegamos ao Fim da Governação. Chegamos ao fim da governação. Essa canção... Sim, mas isto é falso. Percebes que é humor. Só que às tantas o CDS e o PSD borraram-se, voltaram atrás e afinal já não aprovaram o diploma e o Costa lá deu uma beijoca ao BE e ao PCP e saiu como o Capitão Romance. Desta crise dramática que durou para aí 25 minutos, eu retiro apenas uma coisinha. Independentemente das muitas dúvidas de inconstitucionalidade que suscitam, E o Costa está-se a cagar para o meio das palavras. estar concluído o processo legislativo, entendi ser meu dever de lealdade institucional. Constitucional? Legislativo? Institucional? Então, mas custa alguma coisa dizer o meio das palavras? Constitucional! Ui, só a trabalheira. Constitucional. Legislativo. Pá, não vou perder a hora do almoço agora a dizer isso. Legislativo. Institucional. Pá, pelo amor de Deus, estou uma pessoa ocupada. Institucional. Siga. Mas a verdade é que foi um início de mês complicado entre coligações negativas e volte-faces. O governo esteve mesmo em risco de cair. O António Costa teve de dar uma entrevista à TVI para falar destes dias complicados. Quando é que descobriu que havia uma união de todos os partidos contra o PS? Ontem estava ligado a uma rede de rádio, não é? Não preciso dizer qual. Não tem de dizer qual. Mas diga-me, como é que se sentiu naquele momento? O fundamento é o seguinte: as pessoas que deixam de perseguir-me, percebe? Há muita perseguição, loucura. Pois há, foi o facto político do mês. Qual acha que teria sido uma boa capa do Correio da Manhã? Cuidado que a bomba, comprar uma bomba. Seria uma boa capa. E de repente perdeu todo o apoio parlamentar. E assim a vida complicou-se para mim e fiquei aflito. A sua sorte foi que depois o PSD e o CDS voltaram atrás. Concorda? Pessoas são capazes de fazer o arco da velha. O que é que acha que Assunção Cristas terá dito ao seu partido depois da reviravolta neste assunto? Virando as costas a Jesus, percebe? Senhor Primeiro-Ministro, porquê é que diz constitucional e institucional? Custa assim tanto dizer as sílabas todas? Eu tenho trabalhado muito, ando um bocado cansado. Ah, sim, então. Estive a noite toda acordada. Sua vadia. A fazer o quê? A sonhar. Chama-lhe sonhar, chama. Foi uma entrevista estranha. Parece que nasceu um puto importante, ok? O príncipe Harry e Meghan Markle escolheram o palácio onde casaram para apresentar o filho ao mundo. Claro que em Portugal, para esta altura, estava tudo muito mais entusiasmado com um animal de grande porte. Olho para ali e vejo um animal muito grande, com as 4 patas, todo a balançar. Aí é que eu vi o focinho. E digo, isto é um urso. Exatamente. Joe Berardo foi prestar declarações a uma comissão parlamentar. A minha memória é razoável, mas eu sou disléxico e tenho problemas às vezes em certas coisas. Neste momento este problema está a custar uma pipa de massa a muita gente. A mim então não. se os... Pois assim não. Nada nos pertence. Quando eu nasci nu. Não, eu não tenho nada. Então acabou de mentir. Eu não posso me lembrar de tudo. A Caixa e outros bancos não ficaram como penhor com as participações na Associação Coleção Brás? Das participações, não foi da coleção. Eu acho que com calma chegaremos lá. A coleção é da Associação. A Caixa tem-na penhorada, certo? A coleção não. A coleção não, mas a dona da coleção sim. E quem manda na coleção é o Conselho de Administração. E quem é que escolhe o Conselho de Administração? Sou eu. E se a Caixa e os outros bancos executarem a penhora? Eles que façam. Mas se o fizerem, deixa de ser o senhor a mandar. Tentei ajudar os bancos. Joe Berardo, que obviamente pessoalmente não tem dívidas. Pessoalmente e não tenho dívidas. Eu pessoalmente não tenho dívidas, minha. Claro que não tenho dívidas. Mas se calhar deve um ou outro dinheirito ao banco, não é? Financiou-se em centenas de milhões, deixou uma dívida de quase 1.000 milhões de euros. Na verdade, como ele diz, ele ainda tentou ajudar os bancos. Pá, obrigado, Joe. Obrigado. Tentei ajudar os bancos. As pessoas não sabem não reconhecer o teu esforço, pá, que implicou aceitar empréstimos de centenas de milhões de euros, na verdade. Só para ajudar, no fundo, tipo, o mundo. Está na hora de agradecer a Joe Berardo. A questão é, como retribuir este gesto a um homem que já tem tudo? Não necessariamente em seu nome. É que ele é milionário, não é? O que é que se dá a um milionário que ele não tenha já? Minhas senhoras e meus senhores, o meu convidado é português e chama-se Joe Berardo. Joe, é verdade que no fim disto tudo
o seu sonho ou aquilo que gostaria de fazer ou que às vezes sonha em fazer era cantar? Também isso. É? Mas, infelizmente, a natureza não nos dá tudo. Pois não, a caixa é que dá tudo. Mas sim, isto é Joe Berardo a confessar no programa Joaquim Letria, em 1990, que o sonho dele era ser cantor. É isto, malta. É isto. É isto, malta. É assim que vai. É isto. Tive uma ideia. É assim que vamos retribuir o esforço que Joe Berardo fez por nós. Vamos fazer dele um cantor de sucesso. Não digo de originais, mas pelo menos de covers. Notem que ele já tem até algumas parcerias de sucesso na calha. Com o Pedro Abrunhosa. As boas oportunidades às vezes deixamos para amanhã. E amanhã é sempre tarde demais. Com a Dulce Pontes. Arrancar do meu passado um grande amor. Mas Não condeno essa paixão. Com os Black Eyed Peas. gut feeling. That tonight's gonna be a good night. Também pode fazer uma incursão pela música brasileira. Quando eu passo no Camaro amarelo e agora eu fiquei doce. E agora eu fiquei doce. E agora eu fiquei. Mas claro que o grande êxito, o single, não é? Mesmo em português de Portugal. Canta, Joe, canta. Pobres os ricos que sem verdade vivem a vida sem liberdade. Não tenho nada. Mas tenho tudo. Joe Berardo no Alive, quem linha? Quem é que foi votar nas europeias? Quem é que... Tu não, ninguém, quase ninguém, eu sei. Mas sabem que votar é fundamental, não sabem? Quem é que diz isso? O governo devia fazer era que todos os portugueses deviam votarem. Obrigado a votar? Obrigado a votar. Devia ser obrigatório votar, diz a tal é a importância do voto para o Joe Berardo. Só votei uma vez na minha vida. Toda a gente devia votar. Eu não voto. Mas agora percebo melhor esta frase do Joe Berardo. Todos nós pensamos que quando vamos fazer uma dívida, não estamos mal intencionados, é para pagar. Deixou uma dívida de quase 1.000 milhões de euros. As dívidas são para pagar. Mas isto para falar das europeias, exatamente. Quase ninguém foi votar, não é? Estava uma fila maior para provar um novo corneto de cocó do que nas cabines de voto. Não entusiasmou ninguém. Basicamente, as últimas semanas serviram para entreter o país à base de Pedro Marquices. Ora, o que é uma Pedro Marquice? Exatamente, é um momento embaraçoso oferecido pelo candidato do PS, Pedro Marques. O candidato que já tinha sido um mas porquê de março, se não me engano, apresentou-se em grande forma este mês. Fiquem com o top Pedro Marquices de maio. Terceiro lugar, entusiasmo tolo. Costa avança com toda a confiança. Costa avança com toda a confiança. Costa avança com toda a confiança. Segundo lugar, atacado por um daqueles cães que apetece pontapear na cabeça. Primeiro lugar, beijinhos bizarros a crianças. Obrigado, Maio, pelo Pedro Marques. Fala-se demasiado de futebol, é o que eu acho. Só por causa disto, este mês vamos ignorar completamente o futebol. O que é que vocês acham? Há outros desportos? Há outros desportos giros. Eu gosto do hóquei. Eu gosto muito do hóquei, por exemplo. Campeões nacionais de hóquei em patins. Porto campeão de hóquei? Calma. Escala-te. Cala-te. Não é preciso falar de tudo também. Opa, mas quem é que escreveu o guião? Agora escreves guião. Não, campeão europeu. Está calado. É giro o hóquei. E há outro handball. Handball é incrível. Amo handball. A buzina final deu início aos festejos. Modalidades. Ok, futebol. Ganharam, vá. Chelsea have won the Europa League again. Enganei-vos. Mas o Benfica foi campeão, pronto. Pronto, ganharam, façam lá a festa, parabéns e não sei o quê. De resto é uma tradição bonita fechar no Marquês. Há várias tradições interessantes no futebol. Os jogadores do Benfica festejam os títulos do Marquês, os jogadores do Porto fazem a festa nos aliados, os jogadores do Sporting vão à esquadra na véspera da final da taça. Ele terá sido interceptado pela polícia depois de ter entrado numa rua em contramão. Verificaram isso mesmo, que a carta de condução de Wendel poderia não ser habilitada, poderia não estar habilitado a conduzir aqui em Portugal. Ele foi imediatamente transportado para aqui para o posto da GNR de Alcochete. O Wendel entrou numa rua em contramão sem carta e foi detido. E assim é que se percebe que o Benfica é que manda nesta merda toda. Este desgraçado faz uma coisinha de nada, vai parar à esquadra. O Eliseu conduz uma moto sem capacete e nada lhe acontece. Mesmo na cara do polícia. Olha, a passar à frente do polícia. Que escândalo, pá. Entretanto, o Porto tinha tudo para ganhar a taça. A única coisa que tinham de impedir
é que a coisa fosse resolvida nos penaltis. Só tinha que impedir isso. Era só isso. O quarto golo da época para o brasileiro. Atirou a decisão para as grandes penalidades. Grandes penalidades. Grandes penalidades. Não pode. O Sporting está para os penaltis como os quenianos estão para a maratona. Falhou, pera. Claro que também não podem ganhar sempre os mesmos. É impossível estatisticamente, uma cena que é 50-50, ganharem sempre os mesmos. Basicamente não pode ser. Aquilo não podem ganhar novamente. Não podem, não é coisa. Não dá. Depois de Fernando Andrade falhar, Luís Filipe garantiu assim a 17ª Taça de Portugal para o Sporting. Escândalo. Não jogaram um caralho. Um caralho. O Porto está a ser louco. Um autogolo e uma autoassistência. Foi assim que vocês... Foi um passe do Filipe para o base de e um autogolo do Danilo. Foi tudo ao calhas. Aquilo parecia pinball. Em jogo jogado, o Porto mereceu ganhar, mas feio. Vocês têm 2 golos ao calhas e aquilo vai lá para dentro. Então foi o Filipe que desviou a bola para a base de Oste. É um cruzamento que não ia para lado nenhum. Epá, olha, estou a trabalhar. Já me estás a irritar. E não é justo. Tenho que ir. O boneco, onde é que está o boneco? Quem é você? Onde é que está o boneco? Onde é que está o boneco da porrada, pá? Boneco. Dracarys! Pá, não faz sentido. Estatisticamente não faz sentido. Se alguém me dissesse que o Sporting ia ganhar nos penaltis pela 6ª vez consecutiva, eu ia atrás dessa pessoa para lhe bater, porque mentir é feio e está mal mentir. O Sporting vai ganhar outra vez os penaltis. Mentiroso! Estatisticamente é muito improvável uma equipa ganhar constantemente numa circunstância que é 50-50. Parabéns ao Sporting. Pronto. Quando Osiris venceu a Eurovisão... Vamos roubados! Roubados, vinham do Cacém, hein? Para ser roubado. Não ganhou mesmo a Eurovisão, mas ganhou o prémio da pior indumentária. Mais ou menos a mesma coisa. Quem se destacou, neste caso, pela ausência de indumentária foi o deputado do PSD, Duarte Pacheco, que apareceu todo bombadão aos 53 anos na capa da Men's Health. Não conhecia bem o Duarte Pacheco, mas pelo menos foi desta forma que eu descobri que ele é um daqueles deputados que, apesar de possuir habitação em Lisboa, mete a dizer que vive em Sobral de Montagraço para ganhar mais umas guitas. Tem morada em Sobral de Montagraço, mas não vive aqui. Duarte Pacheco, do PSD, é proprietário de um apartamento em Lisboa e é em Lisboa que reside. As pessoas podem têm a sua casa ou têm a casa fiscal de família e quando vêm para Lisboa precisam de dormir em algum lado. Assim mama 1.200 euros em ajudas de custos e fez ele muito bem porque os suplementos da Prozis não se pagam sozinhos. Quando lhe perguntaram se ele vivia mesmo em Sobral de Montagraço, ele terá respondido: o seu doutor não vive em Sobral de Montagraço? Isso agora não sabe. Isso agora não sabe. É engraçadito. É engraçado. Já tinha ouvido dizer que a malta do ginásio ficava com os testículos mais pequeninos, mas não sabia que também fazia encolher a memória. Mais coisas. Teresa May demitiu-se e chorou. O Varandas ganhou e chorou. O Conceição perdeu, não cumprimentou o Varandas. Também chorou. Acabou o Game of Thrones e muita gente chorou. Nuno Melo processou o guionista João Quadros. No último relatório eu falei do caso brasileiro Danilo Gentili, que também tinha sido processado por uma deputada e que devolveu o processo depois de esfregar na genitália. Será que o João Quadros também vai? O gajo também é lixado para a porrada. O que é que ele vai fazer? Vai fazer uma cena grande, uma cena fixe? Vai desenhar uma pizza e pôr no Twitter. Médio. Giro, mas não, espera mais ao quadro. 8 polícias da esquadra de Alfragide foram condenados por crimes de sequestro agravado, ofensas à integridade física, injúria, denúncia caluniosa e falso testemunho, ainda que tenham sido descartadas motivações raciais. Seja como for, falou-se muito mais sobre uma passadeira colorida porque... Não sei porquê. Porque somos um país que às vezes sabe definir prioridades. Em Valongo, o fisco andou a fazer operações stop e a confiscar carros de malta que, pelo visto, tinha dívidas às finanças. Por falar em carros que pararam à bruta, Santana Lopes teve um acidente na A1, mas como não tem star quality suficiente, sobreviveu. Foi de resto transportado de helicóptero até Coimbra, o que gerou alguma indignação, porque ele estava para aí a 70 km do hospital e não se justificava, muitas pessoas disseram, o meio aéreo para um ferido ligeiro. Realmente, se alguém me dissesse que ia mobilizar um helicóptero para uma viagem tão curta por causa apenas de um ferido ligeiro, aí eu ia atrás dessa pessoa para lhe bater, porque mentir é feio e está mal mentir. O Santana foi de helicóptero, o Santana foi de helicóptero. Anda cá, seu tamanho! O Santana foi de helicóptero, o Santana foi de helicóptero. Mentiroso! Anda cá, seu tamanho! Eu sei quem tu és! E para o mês que vem?
Estamos fodidos. Eu pensava que era só assim a correr. Não, seus tolos não me conhecem. Para o mês que vem não sei mais. Acabou o orçamento. Antes das rubricas mensais, destaque só o título europeu da Hockey Patins Sporting. E lembro também o de futsal que me escapou o mês passado, já agora. Bem como a Liga dos Campeões Júniores do Porto. Que é bom. E... esqueci-me do mês passado que importa. Se importa. Bom, vamos às rubricas mensais. Bizarria do mês. Judoca desqualificado por deixar cair o telemóvel a meio da porrada. Mas porquê do mês? Congresso Nacional de Liderança Feminina. Kona Life. Sério. Uma cena que se chama Kona Life. Kona Life. Opa. Estava à procura por life. Frase do mês. O PAN é o partido que eu chamo dos urbano-depressivos. Daqueles que acham que os animaizinhos não se podem nem comer, não se pode fazer nada, que a natureza não existe, que na natureza os animais não se comem uns aos outros, nem coisa nenhuma. Isso é a versão ecologista do PAN. São os veganos, são os que comem verduras, alfaces só. Por exemplo. Sugestão do mês, que vem, se não era estúpido. Stand-up comedy de Judah Friedlander, que vai estar no Tivoli. E pronto, acabou-se. Eu não escrevi outra vez o fim. Olha, calma. Não vais fazer nada com isso? Não. Buscar essa porcaria para não fazer exatamente nada. Sim. Peças de helicóptero. E isto está feito o resumo do mês de maio. Acabou. Fim, separador final. Espetáculos são as últimas datas desta tour. Quero lá saber as últimas oportunidades para ver este espetáculo. Nunca mais vou fazer isto na vida. Portanto, tens agora, já no próximo sábado, dia 8, em Tomar. E depois em Ilhavo, dia 19. E depois também em Leiria. Mas essa data já está esgotada há alguns meses. Portanto, são as últimas datas deste Quero lá saber. E pronto, e é isto, não é? Sigam-me no Twitter e no Instagram. É só pesquisar por Diogo Batáguas.